Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Pesquisadoras da UFSCar encontraram micro-organismos, mais especificamente leveduras e bactérias, em painéis solares fotovoltaicos. Estes micro-organismos se mostraram promissores para serem utilizados no desenvolvimento de protetores solares, biodetergentes e pigmentos para várias indústrias, como as de cosmético, farmacêutica, de alimentos e outras. Eles estão em painéis instalados nas cidades de Sorocaba e Itatiba, no interior de São Paulo, e foram analisados no escopo da pesquisa de mestrado de Juliane Moura, aluna do programa de pós-graduação em Biotecnologia e Monitoramento Ambiental do campus Sorocaba da UFSCar. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Microbiologia Aplicada e tem orientação de Yolanda Duarte, pesquisadora e docente do Departamento de Biologia do Centro de Ciências Humanas e Biológicas da Universidade. E quem está comigo hoje para falar um pouquinho mais sobre esse estudo é a docente Yolanda. Professora, seja muito bem-vinda ao podcast Ciência UFSCar. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Olá, Adriana. Eu que agradeço muito o seu convite para divulgar um pouco da nossa pesquisa que foi desenvolvida no Laboratório de Microbiologia Aplicada do campus de Sorocaba. Professora, para a gente começar aqui essa conversa, eu queria entender um pouquinho, contar para os nossos ouvintes, como que foi o processo de descoberta desses micro-organismos nos painéis solares fotovoltaicos e, a partir dessa descoberta, como que foi feita a coleta das amostras para aí essa posterior análise? Então, Adriana, primeiro, a gente conhecia que os micro-organismos, eles podem crescer na superfície dos painéis solares. Eles colonizam esses painéis e isso é um problema na captação da energia solar. Então, já existiam vários relatos sobre isso na literatura, Então, nós partimos desse pressuposto, Quem seriam esses micro-organismos que estariam colonizando os painéis? Porque dentro do nosso grupo de pesquisa, nós temos trabalhado com bioprospecção de micro-organismos com potencial biotecnológico. E o painel solar, por ser um ambiente artificial e exposto a condições extremas, como a exposição à radiação solar, a escassez de água e a variação de temperatura, nos chamou a atenção quem seriam esses micro-organismos que sobrevivem nessas condições. Dessa forma, nós escolhemos dois painéis solares próximos, um na cidade de Sorocaba e o outro em Itatiba, e fomos fazer essa coleta. Para realizar essa coleta, nós utilizamos gaze, a gaze estéreo, umedecida numa solução também estéreo, e retiramos a amostra esfregando essa gaze sobre a superfície do painel, como se eu estivesse limpando um vidro. Essas gases foram então colocadas dentro de um frasco contendo essa mesma solução. A partir então desse material, gaze e solução, nós levamos essa amostra então para o laboratório. Legal, professora, muito interessante. E a partir, então, dessa coleta, como que foram feitas essas análises e quais as principais características desses micro-organismos que vocês detectaram? Por exemplo, em relação à temperatura, diversidades climáticas. E eu comentei no começo, esses micro-organismos, eles foram especificamente leveduras e bactérias, certo? Isso. Então, o trabalho ele foi dividido em duas etapas. A primeira etapa foi uma etapa independente de cultivo. Nós utilizamos o sequenciamento do DNA focando nas bactérias.
tá? Então, nós extraímos esse DNA no laboratório e submetemos ao sequenciamento e análises de bioinformática para avaliar essa diversidade de bactérias. Num segundo momento, nós partimos, então, para as técnicas dependentes de cultivo, onde nós avaliamos o crescimento dos micro-organismos em temperaturas que variaram de 3 a 50 graus e em diferentes meios de cultivo. No total, foram isolados 63 micro-organismos que nós temos interesse pelas características que eles nos apresentaram ao longo desse crescimento. Mas o que nos chamou muita atenção durante essa seleção dos micro-organismos foi a presença de micro-organismos pigmentados, leveduras e bactérias que produzem pigmentos. E esses pigmentos são importantes para a sobrevivência desses micro-organismos quando expostos, à radiação solar e à escassez de água. Então, nós partimos, desse conhecimento e procuramos selecionar os micro-organismos que possuem essa coloração, pigmentos de diversas tonalidades, diversas cores. Legal. E por conta dessas características mencionadas, qual que é o potencial desses micro-organismos para o desenvolvimento de produtos industriais? Quais são aí as possíveis aplicabilidades deles? Esses micro-organismos, eles devem possuir um potencial muito grande no setor industrial por estarem vivendo em condições extremas. Dessa maneira, nós temos já alguma experiência de pesquisa e iremos focar nisso, que é a produção de antimicrobianos a partir desses micro-organismos. Também ressaltamos aqui que eles podem ser usados como aditivos na indústria de cosméticos, também pigmentos e antioxidantes para serem adicionados em alimentos e também na formulação de produtos de limpeza a partir da produção dos biodetergentes, também conhecidos como biosurfactantes. E nós temos uma experiência já no nosso grupo nessa produção de biosurfactantes. Certo, professora. E a composição deste grupo de micro-organismo encontrado por vocês aí na pesquisa, ela é bastante parecida com outros encontrados também no exterior. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Em quais lugares, especificamente, esses micro-organismos foram achados e são semelhantes a esses? E quais seriam, então, essas semelhanças e também diferenças, caso elas existam? A diversidade de micro-organismos encontrada no nosso trabalho foi muito similar à diversidade encontrada nos painéis solares da Espanha, na cidade de Valência, que é um local litorâneo, Também foi encontrada nos Estados Unidos e nos polos norte e sul. E aí a gente observa que, apesar dessa localização geográfica muito distinta, de temperatura, de clima, a diversidade ela é muito similar. Então, por isso que nós realizamos o teste de crescimento dos micro-organismos em temperaturas muito variadas, Então, nós encontramos micro-organismos crescendo a 3 graus e a 50 graus. Uma interessante constatação foi que os painéis, mesmo em localizações geográficas distintas, apresentaram diversidades microbianas similares, o que evidencia que a configuração geométrica do painel e o material que ele é construído são mais determinantes na seleção dos micro-organismos que irão colonizar os painéis solares do que o clima da região onde os painéis foram instalados. Porque a gente pensava, por nós estarmos num país tropical, que a nossa diversidade seria muito distinta, por exemplo, com a diversidade dos painéis nos polos. E isso não foi observado no nosso trabalho,
Você me pergunta, né, quais são essas semelhanças, né? A semelhança em termos de em termos de potencial biotecnológico, são muito similares. Então, a gente focou mais nesse potencial biotecnológico. Mas eu te dou um exemplo que foi encontrado, uma bactéria que foi encontrada em todos os painéis até agora estudados por nós, foi a presença de uma bactéria resistente à radiação solar chamada Hymenobacter. Também tem outras, né, como a Deinococcus, que é uma bactéria muito conhecida por resistência à radiação. No entanto, Adriana, a gente não focou nas diferenças, porque nós queríamos obter micro-organismos aqui da nossa região, né, nas nossas condições. Então, nós focamos nesse potencial biotecnológico que os nossos painéis tinham. Mas a diversidade é muito similar, né, entre todos esses painéis que nós citamos aqui no nosso trabalho. Muito interessante essas descobertas, né, professora? Elas são muito importantes aí para a indústria. E pensando nisso, então, a partir dessas descobertas, dessas análises, quais são, então, as próximas etapas dos estudos e as expectativas com os trabalhos aí de vocês? Então, Adriana, nosso grupo, né, ele tem estudado a produção dos biodetergentes, dos biosurfactantes, com bactérias e leveduras que nós já tínhamos isolados, né, no nosso laboratório, e também utilizando resíduos da agroindústria para a produção desses biodetergentes, biosurfactantes. Agora, com esse isolamento dessas bactérias e leveduras encontradas no painel, nós iremos focar na produção desses biosurfactantes, tá? Na produção dos pigmentos e também dos antimicrobianos. Então, nós vamos focar nesses três produtos, ok? Mas, em relação aos biodetergentes, a gente já tem uma experiência maior. Nós pensamos, né, em iniciar nossos estudos por eles e também tentar propor o emprego desses biosurfactantes na própria limpeza do painel, porque nós conhecemos as bactérias que crescem, né, no painel e, a partir desse conhecimento, avaliar se esses biodetergentes e antimicrobianos são capazes de inibir o crescimento dessas bactérias que iniciam a colonização dos painéis. Então, a gente vai iniciar o ano que vem, né, com alunos de mestrado e doutorado, para dar continuidade a esse trabalho com os micro-organismos já isolados desse painel. Perfeito, professora. Então, são várias perspectivas e aplicabilidades importantes aí para a indústria. Professora Yolanda, muito obrigada por esta conversa e parabéns aí pelas pesquisas realizadas até o momento. Adriana, eu que agradeço o seu convite. É uma ótima oportunidade para a gente divulgar o nosso trabalho. Eu coloco à disposição dos ouvintes o meu e-mail, yolanda@ufscar.br, e o Instagram do laboratório, @lma.fiscar. Para aqueles que gostariam de mais informações, né, sobre as nossas pesquisas e a nossa atuação em atividades de extensão universitária para o setor industrial. Muito obrigada, professora. A pesquisa teve o apoio da CAPES e da FAPESP e foi destaque na revista Microbiology Letters, da Federação das Sociedades Europeias de Microbiologia. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio e até o nosso próximo encontro. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos em parceria com a Rádio UFSCar.
Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.